no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os prefeitos de todo o Brasil comemoram o avanço da chamada pauta municipalista no Congresso Nacional. Uma das vitórias é a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal do parecer favorável à proposta de emenda à Constituição que disciplina que os municípios poderão negociar as dívidas previdenciárias em até 240 meses. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. 24 horas após receberem a boa notícia sobre a aprovação da proposta de emenda à Constituição, PEC, que desobriga gestores estaduais e municipais da aplicação, no período da pandemia, do mínimo constitucional de 25% na educação, os prefeitos comemoraram nessa quarta-feira mais uma vitória na pauta municipalista. A conquista chegou com a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da PEC, que prevê o parcelamento das dívidas previdenciárias em até 240 meses. A PEC será apreciada por uma comissão especial antes de ser enviada para votação no plenário. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, por meio de nota, destaca que a aprovação da PEC representa o primeiro passo para os gestores amenizarem o desequilíbrio fiscal com os débitos previdenciários do Regime Geral de Previdência Social. As entidades estaduais que congregam os municípios exaltaram a decisão dos deputados federais que compõem a CCJ, que sensibilizaram com a agenda municipalista. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Prece, Júnior Castro, considera que a decisão da CCJ abre caminho para uma importante conquista dos moradores de cada cidade brasileira, que serão beneficiados com a manutenção de serviços essenciais a partir do fôlego financeiro que a PEC do parcelamento das dívidas previdenciárias dará aos municípios. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. E na agenda que interessa aos governadores e principalmente aos prefeitos, jornalista Beto Almeida, está também tramitando no Congresso Nacional o projeto que muda a forma de cobrança do imposto de renda. Nessa cobrança, os estados e municípios teriam prejuízo de pelo menos 29 bilhões de reais. Mas o relator da proposta no Congresso Nacional, o senador Ângelo Coronel, acenou nessa quarta-feira com a divisão entre estados e municípios de parte da contribuição sobre o lucro líquido das empresas para amenizar a resistência que os prefeitos e os governadores estão tendo às mudanças propostas no imposto de renda. É uma agenda de interesse dos municípios que deixam os prefeitos ainda mais animados. Afinal, como relatou o Carlos Alberto, o jornalista Beto Almeida, em 24 horas os prefeitos comemoraram aí 2 vitórias. Claro, essa matéria sobre o parcelamento das dívidas ainda tem um longo caminho pela frente, tanto na Câmara quanto no Senado, mas o cenário é favorável à aprovação. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Existe, de fato, motivo para comemoração. Porque, como você falou, para início de conversa é o seguinte, a própria equipe econômica do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, se convenceu de que os prefeitos poderiam, sim, ter esse refresco na cobrança das dívidas que existem hoje nas prefeituras. Principalmente, Luzenor, dívidas previdenciárias. E por que tem essa dificuldade hoje da aprovação ser dessa mudança, por exemplo, do parcelamento, ser necessariamente uma PEC? Projeto de emenda à Constituição, que exige um quórum qualificado, um número maior de tanto de deputados como de senadores, porque se você não lembra, em 2017 nós tivemos uma lei que foi implementada no governo do Michel Temer, que estabelecia o seguinte, que a partir de 2017 esse parcelamento só pode ocorrer num prazo máximo de 60 meses. Isso dá o quê, Luzenor? 5 anos. E aí, agora o que os prefeitos estão querendo são 20 anos para quitar os débitos e regularizar a situação dos municípios que hoje estão negativados no governo federal, no âmbito da União, por falta de pagamentos. E para fazer essa mudança,
tem que ser uma PEC. Ora, qual é o prejuízo que isso já está trazendo para as prefeituras, inclusive aqui do estado do Ceará, que estão com esses débitos, com a Receita Federal no cangote delas, como se diz, fazendo a cobrança, Luzinor? Elas não recebem convênios, não podem firmar convênios com a União, você sabe disso, não podem receber transferências de verbas federais e até emendas parlamentares, que são destinadas pelos deputados e também pelos senadores para aqueles redutos eleitorais aqui, por exemplo, no Ceará. Eles têm dificuldade, essas prefeituras que estão inadimplentes têm dificuldades, porque sabem que com essa inadimplência elas entram naquele cadastro de inadimplentes do CADIM e não poderão assinar esses convênios. Então, chega sim em boa hora. Agora, é bom que se diga, vai reduzir sim o impacto das dívidas previdenciárias, das cobranças, da inadimplência, mas os municípios precisam entender que essa questão da previdência precisa ser tratada com seriedade. Dívida renegociada é dívida que tem que ser cumprida, Luzinor. E outra questão, jornalista Beto Almeida, quando nós falamos sobre essa situação previdenciária dos municípios, estamos também tratando de um assunto que interessa a milhões de pessoas do Brasil inteiro e a milhares de pessoas aqui no Ceará, que são os servidores públicos municipais que muitas vezes, principalmente nas pequenas cidades, ficam desprotegidos da cobertura previdenciária porque não sabem quanto está depositado nos fundos de previdência dos municípios, não sabe quando as prefeituras estão arrecadando ou não em dia a contrapartida para o INSS, gerando sempre esse buraco em uma contabilidade que, se não for feita de forma correta e disciplinada, gera angústia para servidores municipais das cidades do Ceará. Você sabe, Beto Almeida, que entre os 184 municípios do Ceará, nós temos pelo menos 61 com institutos municipais de previdência. Claro, todos são vinculados também às regras da Previdência Social. E cada gestor que entra ou que sai da prefeitura deve ter a responsabilidade de manter essas contas em dia, porque você está mexendo com a vida de quem trabalha, de quem se dedica ao serviço público e, pela contrapartida, tem direito a pensões, aos auxílios e especialmente à aposentadoria. E você sabe que o bom aí para essa PEC que está sendo discutida de renegociação das dívidas das prefeituras, Luciano, é que ela abrange também esses municípios que têm um regime jurídico próprio de previdência social. Ou seja, esses 61 municípios do Ceará também poderão renegociar suas dívidas hoje perante a União. Você sabia quanto é o total no Brasil todo que só esses regimes próprios dos municípios devem à União, Zenô? 200 bilhões? Não chega a tanto, mas é só, porque é um número bem menor, é bom que se diga. Chega a 22 bilhões e 400 milhões de reais. Nós estamos no Jornal Alerta Geral, dentro do bate-papo político, conversando aqui com o jornalista Beto Almeida sobre essa agenda que passa pelo Congresso Nacional e, nesse caso, mexe aí com o calendário das atividades, com a agenda dos municípios. E no âmbito político, o jornalista Beto Almeida, de olho nas eleições de 2022, o Senado aprovou nessa quarta-feira a proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral que trata sobre mudanças nas normas para o pleito de 2022. Os senadores rejeitaram, como já era previsível, a volta das coligações proporcionais. Os deputados federais ainda tinham expectativa de que as coligações proporcionais, que facilita a vida principalmente dos pequenos partidos, que poderiam se unir a partir de duas siglas, duas ou mais, para disputar vagas ao poder legislativo. E aí tem essa frustração, tanto para a maioria dos deputados federais, quanto para os pequenos partidos. Luciano, e olha só, a relatora, né, que é a senadora Simone Tebet, do MDB, do Mato Grosso do Sul, ela diz o seguinte, que por que os senadores resolveram barrar as coligações proporcionais nas disputas, né, no ano que vem para deputado federal e também estadual. Porque por exemplo, do que essa medida, é bom que se diga, começou a valer pela eleição municipal de 2020. Era o que havia sido aprovado. E diante da dificuldade que os partidos experimentaram para eleger seus candidatos sem a coligação, aí se tentou fazer essa mudança agora. Mas ela tem razão no aspecto, no argumento dela, dizendo, ela diz, olha, distorce a vontade do eleitor, porque na realidade você está elegendo candidatos com orientações políticas
totalmente diferente daqueles escolhidos, além de aumentar naturalmente a fragmentação partidária, dificultando a governabilidade, criando uma verdadeira sopa de letras, que eu costumo dizer, de partidos políticos que vão surgindo sem nenhum compromisso, apenas para servir como cartório político de alguns mandatários. Aí o que é que ocorre, Luzenor? Hoje, tem os partidos pequenos que se dizem mais ideológicos, mais à esquerda, que ficam aí, ou ficavam lamentando que isso dificultava a questão da representatividade deles, da democracia. Seja como for, a gente viu isso para barrar aquele efeito Tiririca. Quando o Tiririca sozinho, na primeira vez, levou quantos parlamentares? Que levou 5, se eu não me engano. E aí, de repente... Temos aqui, trazendo para a nossa realidade local, Beto, por exemplo, a expressiva votação do capitão Wagner em 2018 garantiu a segunda vaga para o PROS nas eleições à Câmara Federal, que foi do deputado federal Vaidão, com pouco mais de 30 mil votos. Então você fala sobre esse exemplo lá do Tiririca, que tirou mais de 1 milhão de votos na primeira eleição e garantiu pelo PL, à época pelo Partido Liberal, que deputados com menos de 10 mil votos ou candidatos com menos de 10 mil votos fossem eleitos à Câmara Federal pelo Estado de São Paulo. Em eleições passadas, tivemos também o efeito do Enéas, que foi até candidato à presidência da República pelo Prona, né? E ele, lá em São Paulo, nas eleições, ele chegou a tirar também, estourou votações extraordinárias do ponto de vista quantitativo e levou nas costas, numa linguagem popular e política, deputados com menos de 3 mil votos, 4 mil votos.